Olá, alegria de estar aqui com você e de receber hoje Josi Mansur. Bem-vinda, Josi. Obrigada, Fernando. A Josi vai conversar sobre as 3 proposições da doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Hoje ela vai falar da primeira. Mas antes de fazer a primeira pergunta para a Josi, nós trouxemos esse livro aqui para mostrar para você. As atas da loja Blavatsky, foram traduzidas aqui para o português. Saiu com o título Comentários sobre a Doutrina Secreta, Diálogos com H.P. Blavatsky, comentários sobre as 4 primeiras instâncias de cosmogênese. E a Josi vai falar de um artigo publicado na revista, vai se basear, melhor dizendo, no artigo publicado nesta revista aqui, Biosofia. É uma revista portuguesa de teosofia. O redator-chefe é o José Manuel Anacleto. É uma revista muito especial. E aqui tem um artigo também igualmente especial do nosso amigo holandês Barend Voorman, que é membro da Sociedade Teosófica de Point Loma. Ele fala português muito bem, porque a esposa dele, Alaide, é brasileira, mineira, e o Barend sempre participa de eventos aqui no Brasil também e dá suas palestras em português, assim como dá palestras pelo mundo inteiro em alguns idiomas, alemão, inglês. Português é aqui em Portugal que ele expõe os seus conhecimentos. Josi, por que você gostou tanto desta palestra do Barend sobre as 3 proposições fundamentais? Bom, essa palestra, que depois virou esse artigo na revista, ela tem uma linguagem muito pedagógica e uma linguagem que unifica os conceitos, os principais conceitos da doutrina secreta, falando para um público leigo, para um coletivo, e o que me chamou a atenção é exatamente a clareza dele, como estudante há muitos anos da doutrina secreta, de poder traduzir esses conceitos com uma linguagem acessível. Então, é o que eu vou tentar falar hoje um pouco sobre a forma que ele colocou esses principais conceitos relacionados à doutrina secreta. E aqui eu vou te pedir licença para ler um trechinho aqui, Sim. Logo no início, Josi, da revista. Olha só o que o Barend escreve. A doutrina secreta tem um relacionamento direto com a prática da vida diária. Estudar essa obra monumental de Blavatsky, pensar profundamente sobre as 3 proposições que formam a base deste livro e aplicá-las na vida cotidiana, conduzirá, indubitavelmente, a uma mudança na sociedade. Que mudança é essa e por que a doutrina secreta conduz a essa mudança? Bom, em primeiro lugar, a doutrina secreta, como livro, ela é um fragmento da grande doutrina esotérica, ou do grande conhecimento arcano que vem sendo guardado e colocado para todas as humanidades até hoje. Então, naturalmente, esse livro, Doutrina Secreta, à medida que a gente vai estudando ele vai ampliando a nossa capacidade de consciência e vai nos levando à ideia da fraternidade universal. Então, o que o Barend está tentando colocar é exatamente isso. Esse é o principal objetivo da Sociedade Teosófica e dos estudos desses ensinamentos. Para quê? Para que a gente possa um dia retornar a um Satya Yuga, ou um tempo de harmonia nas humanidades, onde nós possamos viver verdadeiramente uma fraternidade universal. Então, a doutrina secreta propõe, com as suas principais ideias, exatamente o retorno dessa fraternidade universal. E qual é a primeira proposição? A primeira proposição, ela vai trabalhar exatamente essa ideia, a ideia da unidade de todas as coisas, que existe um princípio onipresente, incognoscível, imutável, que existe uma realidade una, primeira antes de qualquer outra questão, e que essa realidade, ela permeia todos os ciclos. Então, essa ideia é a ideia fundamental da doutrina secreta. Por quê? Porque nós precisamos entender ou compreendermos melhor o conceito de unidade. A unidade, ela é esse conjunto de coisas que ciclicamente reaparece. Ela é o que compõe todos os seres e todos os reinos, é a matéria ou a substância que compõe todos os seres. Essa unidade é o que
é a essência do humano no microcosmos, né? É a essência do macrocosmos como manifestação e como realidade una. Então, quando nós pensamos na existência dessa realidade onipresente, nós naturalmente nos unimos. E isso nos protege, digamos assim, de uma ideia muito nefasta, que é a ideia da separatividade, né? Que é a ideia que levou as pessoas a gerarem violência, guerras, desigualdades sociais, próprio sofrimento, a própria dor, as doenças, tudo são geradas porque nós nos descolamos desta ideia universal, e dessa ideia da unidade. Então, à medida que nós voltamos novamente a refletir sobre essa ideia, a incorporar ela no nosso cotidiano, né, porque ela faz parte do nosso cotidiano. Nós não somos separados de nada do que nos cerca. Nós não somos separados de um mineral, de um vegetal, de um animal, de um ser humano, de uma estrela, de um planeta, de um sol. Nós somos a mesma essência. Sim, e quando nós entendemos isso, isso nos traz paz. Sim. Isso nos leva a um sentimento de compaixão, né, para com tudo, com todos e principalmente conosco mesmo. Sim. E o Bari, parece que ele diz aqui que isso não quer dizer que todos sejamos iguais. Sim. Há uma coisa que é igual, comum a todos, mas há todas as diferenças, toda uma diversidade enorme dentro dessa unidade, né? Sim, e por que nós parecemos desiguais ou diferentes? Em função da manifestação. Né? A cada ciclo de manifestação, o ser humano emana de uma outra forma ou encarna de uma outra forma. Claro. Né? E isso traz ele uma certa especificidade. Sim, né? Claro. Que nós chamamos de personalidade. Essa personalidade é idiosincrática. Agora, o que nos une e o que é a nossa real identidade é a nossa essência una. Nossa essência una. Então, isso é o que nós temos que ver no outro. Né? Se nós olharmos para todos que nos cercam e tudo que nos cerca, nesse núcleo de unidade, nós jamais geraríamos desequilíbrio. Claro. Né? Porque a unidade gera harmonia. Né? Ela une, ela unifica, né? Ela fraterniza todas as relações. Então, a cada manifestação de um novo universo, vai haver modificações. Né? Por quê? Porque existe uma lei de eterno movimento. Sim. E esse eterno movimento vai trazer novas características, tanto para o planeta, quanto para o Sol, tanto para o ser humano, para todos os reinos. Né? Então, essa é a questão que parece que somos diferentes, mas na realidade isso é uma ilusão. Porque na realidade o que nós realmente somos é uma grande unidade de seres no microcosmos e uma grande unidade de outros grandes seres que nós chamamos planetas, galáxias, estrelas, ou infinitos universos. E tudo isso procede da mesma origem. Da mesma origem, dessa realidade una. Né? Que todas as religiões de todo o mundo, todas as teogonias trazem esse princípio como essência. E isso que Blavatsky veio trazer ao mundo novamente, principalmente ao Ocidente, né? Que nós precisamos relembrar dessa unidade, né? Que essa unidade ela nos faz evoluirmos de forma harmônica. Claro. Né? Porque se nós não trabalharmos com essa ideia, nós caímos numa outra falsa ideia muito perigosa, que é a ideia do antropomorfismo. O que é essa ideia? Essa ideia é a ideia que gera a separatividade. Quando nós não entendemos o todo, nós temos uma tendência de trazer esse todo para nós, antropo, para o homem. Sim, tá? sim. Então nós decodificamos as coisas a partir da nossa visão. Tá? E é isso que o homem fez com a realidade una, quando ele transformou essa realidade num Deus antropomórfico. Sim, parecido com a gente, exato, né? Num Deus que cria, num Deus que tem barba, num Deus que pune. Que beneficia. Então, a ideia, a primeira proposição vem quebrar essa ideia antropomórfica, né? Onde todas as religiões falam de um Deus de forma negativa.
Sim. ou de uma realidade una, de uma unidade, de forma negativa. No sentido negativa, no sentido daquilo que não podemos falar disso. Sim, sim. Né? Então, ela não é isso. Né? Ela é um espaço abstrato, absoluto, essa grande realidade. Né? Ela é interessante porque tem várias formas de se tratar esse aspecto, né? Eu vou colocar algumas dessas formas que o Barendt, com muita propriedade, colocou neste texto. Ele coloca assim, que essa ideia da unidade de todas as coisas, esse princípio onipresente, ele abrange tudo. Sim. Tá? Ele abrange o espaço, com a ideia da ilimitabilidade. Ilimitabilidade. Quando a gente pensa, começa a pensar que nós vivemos num espaço ilimitado, sim, tudo é possível. E tudo é possível num sentido de unidade de todas as coisas. E essa ideia abrange o espaço. O espaço que nós conhecemos como espaço-tempo, e esse espaço que é ilimitado, que é essa realidade una que não podemos descrever, e que ciência nenhuma pode descrever, porque ela é, simplesmente, e sempre vai ser e sempre será. Tá? E está dentro da duração, que é fora do tempo, né? Exatamente. Então, essa ideia da realidade una, ou da unidade de todas as coisas, carrega um conjunto de 3 grandes ideias com ela, que nós vivemos num espaço abstrato absoluto, nós estamos envoltos num movimento abstrato absoluto, e que está guardado dentro de uma duração que é eterna, e nela ciclicamente contém o espaço e o tempo. Sim. Então a ideia da unidade, ela nos liberta, claro, para podermos viajar em todos os conceitos como cosmos e em todos os conceitos como microcosmos, como homem. Então, ela não tem limites, então não há limites nesse espaço, ele é ilimitado, ele abrange o tempo, no sentido de duração, de eternidade, e num sentido de ciclicidade, que é a segunda proposição que nós vamos ver num outro momento. Tudo sempre existiu e sempre existirá nessa ideia da unidade. Ela abrange possibilidades, qualidades, talentos. Se nós pensarmos no ser humano, ele é um ser ilimitado. Claro. Ele pode tudo. Nós nos limitamos por uma questão de consciência não desenvolvida. Sim, que está em expansão ainda. Então, à medida que a gente entende que nós somos seres ilimitados, nós temos capacidade de ampliar a nossa consciência para abstrairmos qualquer ideia, visível, sim, ou invisível. Então, existem possibilidades ilimitadas. Se aplicarmos essa ideia no homem, nós vamos ver que o homem tem possibilidades infinitas e inúmeras oportunidades de crescimento. Sim. Então, essa proposição, ela realmente abrange tudo. A primeira proposição, a Josi está explicando, a partir desse artigo do Barendt Wurman, mas na doutrina aparece assim, essa primeira proposição: um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana, e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. Nós não estamos na duração, estamos no tempo e no espaço. O espaço é a TV Floripa, cá entre nós. Tempo, 15 minutos de programa, já terminou o nosso programa de hoje. Vamos continuar a partir dessa leitura aqui. Você tem ainda, sim, mais para falar, lógico, muita, sim, coisa sobre a primeira, sim, proposição. Sim, ainda tem mais um pouco. Não é? E aí depois entramos na segunda, que é a ciclicidade, e a terceira, que é a evolução, no sentido da ligação da alma peregrina que somos nós com a grande alma universal. Que maravilha. Josi, obrigado por hoje. Eu que agradeço. A você, muito obrigado pela companhia, e até o próximo Cá Entre Nós.